Primeiro Simpósio Internacional Terapia Neural, Odontologia Multifocal, Médico, Veterinária e Multidisciplinar. Hoje, 17 de abril de 2021, nós vamos agora para a palestra da doutora Cibele Siqueira. O tema da palestra é substâncias usadas na terapia neural injetável e não injetável. A doutora Cibele tem especialização em atenção farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de Minnesota, ministrada por Linda Strand, com o título de Honorary Doctor of Science pela Robert Gordon University em Aberdeen, Escócia. Me corrige depois, doutora Cibele, meu inglês não é bom. Análise toxicológica e segurança do trabalho em obras da Laje e Siqueira, no Brasil e América do Sul. É graduada em farmacêutica. Com a palavra, doutora Cibele. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer. E aí a gente vai bater um papo, na verdade, sobre várias substâncias que a gente pode estar utilizando aí na terapia neural, né? E quais são esses fundamentos porque a gente utilizaria a terapia, né? Alguns produtos como não injetáveis e outros injetáveis. A gente vai começar discutindo sobre lidocaína, sobre procaína e sobre as características físico-químicas, além de existir outros anestésicos nesse meio, existem alguns opiáceos também, que a gente também trabalharia também nesse sentido de trabalhar com a terapia neural. E aí, às vezes, pode ser uma novidade para todos essa questão dos opiáceos, né? Por quê? A procaína, ela age com uma ligação com receptores, não uma ligação tão específica. E por isso que ele consegue acionar, né, outros receptores, tanto receptores opiáceos, canabidióicos, receptores magnéticos, químicos, né? Então, essa característica da droga, e aí nesse primeiro slide a gente coloca aí a foto de vários medicamentos, e aí você pode ver que a gente tem a foto da procaína aqui, esse anel aromático, e a gente também tem aqui a foto da lidocaína com o mesmo anel aromático. E a gente tem uma amina aqui é uma, né, com grupos carbônicos e tudo, e aqui também você tem uma amina, também aqui, a mesma amina no terminal aqui, você também tem esse terminal aqui, isso faz com que ligue nos receptores, e esses receptores, muitas vezes, é que vão nos dar vão dar o estímulo, né? Não só a questão de pH, não só a questão de voltagem de elétrica, mas essas ligações com os receptores faz com que haja vários tipos de estímulo. Ou seja, a procaína, ela tem um estímulo magnético, ela tem um estímulo elétrico, esse estímulo elétrico se deve à característica molecular. Então, esses agrupamentos que a gente percebe, eles são muito semelhantes, a gente verificar nos anestésicos, como aqui tem tudo mostrando a lidocaína e a procaína, mas a gente tem os mesmos grupos também, com características moleculares também, para os receptores opiáceos. E por isso que, às vezes, a gente tem, na hora que você aplica a procaína, você mexe em sonhos, você mexe no sistema límbico, não só pela uma modulação de elétrica da droga, mas também porque ele se liga a esses receptores. E essa informação chega nesses receptores.
E aí nós vamos falar sobre as características dessa medicação, são as características fisicoquímicas, que são drogas que você tem características semelhantes em termos de fisicoquímicas, embora elas tenham papéis bem distintos também. Tem estabilidade, vamos falar sobre estabilidade, questão de conservação em relação a isso. As contraindicações, porque toda droga tem, toda medicação que a gente utiliza tem uma contraindicação, né? A gente já ouviu falar nas outras palestras sobre a questão da lidocaína em relação aos efeitos mais hepáticos, né? A gente tem a questão da procaína em relação a alguns processos que a gente recomenda a não utilização da procaína quando a pessoa tem uma deficiência enzimática severa. A gente fala que há um cuidado maior em relação a isso, né? Então, vamos discutindo isso aí aos pouquinhos. Então, a procaína é uma droga fotossensível, ela modula tanto o sistema simpático e parasimpático. Por que ela modula o sistema simpático e parasimpático? Como o nome já fala, ela é moduladora, né? Então, essa parte desse agrupamento aqui, ela é responsável pela atuação nos receptores simpáticos. Já essa outra parte aqui da droga, ela se liga aos receptores parasimpáticos. Além do efeito na bomba de sódio, potássio, na questão de elétrica, ela modula esses outros receptores também. Então, por isso que a utilização dela na terapia neural vem crescendo cada vez mais. Diferente das outras drogas, embora você tenha um agrupamento semelhante, você tem outras cadeias junto a esses agrupamentos que impedem uma melhor adaptação e ligação entre essas cadeias. Aqui, por essa configuração, ela está mais livre, então você tem uma melhor modulação. E quando você fala em modulação, é porque ela se liga nos receptores de forma que ela não é tão específica. Eu sempre brinco que nesses módulos de serem extremamente específico, porque, por exemplo, quando você está doente, por exemplo, e está combatendo uma infecção, um processo viral ou um processo bacteriológico ou outra infecção, você começa a produzir anticorpos. Às vezes, no primeiro instante, você começa a produzir anticorpos que não são específicos e vão combatendo ali todo o processo. E aí, num certo momento, o seu corpo começa a produzir anticorpos, né, mais específicos, células mais específicas, proteínas mais específicas, para que a doença seja eliminada, que você retome o equilíbrio, né? Então, a procaína é como se fosse aquele anticorpo que poderia estar se ligando e combatendo a várias funções. E os outros? Ali você tem drogas cada vez mais específicas, onde essa ligação é mais estável. E essa ligação ser mais estável quer dizer maior especificidade. E aí a gente tem os opiáceos aqui, que a gente vai discutir, e essa relação com o DNA e tudo, dessa ligação deles com o DNA e essa ligação também dessas características da molécula da procaína também no processo de metilação. São drogas termossensíveis, né? Tanto a procaína como outros anestésicos, mas a procaína, de um modo geral, ela é mais termossensível. Ela, a 45 graus, você tem uma degradação significativa da droga, então por isso que a gente pede um armazenamento aí dessa medicação em ambiente fresco, a 25 graus, né? Arejado, longe da luz, né? Por ela ser fotossensível. A gente tem um tempo de degradação dessa medicação no corpo relativamente curto, né? Em torno de minutos. Então, você tem isso aí
Então, pacientes que têm uma deficiência da acetilglucosterase, aí sim, esse tempo não é um tempo tão curto. Então, o tempo de aplicação é também a ser analisado. E o local de atuação, ou seja, como a gente já falou sobre as características dela de ser uma neuromoduladora e está relacionada a essa facilidade da droga ter uma conjuntura espacial. O que é isso? Essa configuração espacial. É como se ela se organiza com uma estrutura realmente, faz com que ela atue e seja reconhecida no corpo em vários locais de atuação. Então, por isso que você aplica na pele, você tem um bom resultado. Por isso que você aplica no tecido conjuntivo, você tem um bom resultado. Por isso que você aplica em áreas de periósteo e tem bons resultados, em gânglios e tem bons resultados. Por quê? Porque ela tem uma facilidade de se conectar e de alterar aquele campo devido a essa característica espacial da molécula. Isso não ocorre com a lidocaína com tanta facilidade. A lidocaína ela tem mais especificidade, então ela se liga e essa ligação te dura mais tempo. Ou seja, isso não quer dizer que isso é uma droga ruim. Não, não é isso. Mas é uma droga que tem maior especificidade e maior tempo de ligação. Isso pode ser bom e isso também pode ser ruim, dependendo do que você está querendo tratar e o tempo de tratamento que você quer ligar. Então, eu estou voltando aqui nos opiáceos, que vai ser uma novidade em relação ao que você vai trabalhar aqui, vai ser discutido nessa palestra, que é realmente essa questão da metilação, essa característica da metilação, essa configuração espacial da molécula, que permite a procaína também se ligar nos processos de metilação. E aí se utiliza a procaína nesse sentido, não só para uma questão de rejuvenescimento, né, mas também para uma questão de tratamentos ligados às nevralgias, ligados às doenças genéticas, né, nos quadros de comorbidade dessas doenças genéticas. Então, nesse procedimento é que a gente indica essa utilização dessa medicação para esses processos. E por que essa medicação tem essa especificidade com esses receptores? Devido à sua característica espacial. Se nós vermos aqui, a gente vai ver que, dependendo do meio em que ela é aplicada, essa configuração da droga, ela se modifica. Então, é algo que também a gente vai discutir ao longo da palestra. Porque esse meio é um meio ácido, é um meio mais básico, aonde você está aplicando, né? Isso é bem interessante a se pensar. Doutora Cibele? Oi. O pessoal está dizendo aqui no chat que o som está meio longe. A senhora tem tá. Então, próximo microfone? Peraí, que eu vou ver se melhorou. Sim, ficou mais alto. Aumentei aqui. Tá joia? Então, ó, os anestésicos, né, os outros anestésicos também, como a lidocaína, né, pivacaína, articaína, né, os opiáceos de um modo geral, também são drogas fotossensíveis. Também são neuromoduladores do sistema simpático. Eu falei que a procaína ela é moduladora do sistema simpático e parasimpático. E os anestésicos, de um modo geral, eles são moduladores mais do sistema simpático. E aí nós temos, elas também são drogas termossensíveis, que têm uma certa sensibilidade também à luz. O tempo de degradação delas são maiores, por elas terem maior especificidade nas ligações com os receptores. E os locais de atuação delas também são espalhados ao longo de todo o corpo, né? Então, você consegue ter receptores, e esses receptores ao longo do corpo, tanto no tecido da pele, no tecido muscular, no tecido conjuntivo. Então, você tem os receptores
que estão ligados ao longo do seu corpo. E aí, nós vamos olhar a célula como um todo, e essa célula, já num movimento mais macro, né? Aqui um desenho de uma célula com núcleo, tudo. E mais macro ainda, como se a gente tivesse tirado um pedacinho dessa, aqui a membrana dessa célula. E essa membrana, ela tem canais, e esses canais são ligados por glicoproteínas, e essas glicoproteínas são reconhecidas como proteínas que são os nossos receptores, que vão identificar aquelas substâncias, que vão fazer as captações, que vão secretar substâncias ou entrar substâncias dentro da célula. E aí, quando existe esse meio intracelular e esse meio extracelular. E aí, a procaína, ao se ligar nessas glicoproteínas, né, nesses glicosacarídeos que estão em volta de toda a membrana, e aí a gente tem os receptores, vai fazer com que haja essa permeação de algumas substâncias que vão entrar e outras vão sair. E essa entrada vai desencadear todo um processo de bioquímico, e não só um processo bioquímico. Esses receptores também, a procaína, ela tem, ao se ligar, aquele anel que a gente mostrou lá atrás aqui, ó, esse anel, ele fica elétrons girando o tempo inteiro. E esses elétrons têm capacidade de desenvolver uma carga elétrica ali, e essa carga emite biofótons, e esses biofótons também vão se ligar à membrana, que são como se fossem faísquinhas, de um modo bem popular, mas essa capacidade dessa ligação dessas membranas também vão ser percebidas por esses biofótons. E também temos também uma característica na droga, que é uma característica eletromagnética, né? Então, esses receptores também vão perceber essas características eletromagnéticas da substância, ou seja, em uma ponta da substância tem mais uma carga mais negativa, em outra positiva. Isso faz com que gere um campo, um deslocamento de energia, né? Então, quando a gente fala em receptores magnéticos, assim, eles têm essa capacidade de atrair ou repelir certas substâncias devido à sua carga. E essa repelir ou atrair faz com que altere tanto o meio intracelular quanto o meio extracelular. E por que isso é importante? Porque esses estímulos, e aí a gente estou falando de um modo muito geral, porque cada partezinha do nosso corpo tem substâncias que vão desde noradrenalina, serotonina, cada substância tem a parte tanto química desenvolver as cascatas químicas, como também as características magnéticas, as características dielétricas dessas substâncias. E essas características é que desenvolve todo o início da cascata das reações químicas. E essas reações químicas é que vão alterar a fisiologia do campo ali. Porque quando você tem um campo que está alterado, que pode ser um campo interferente ou simplesmente um campo perturbado, né, que é uma diferença entre eles, esses campos têm alterações químicas, magnéticas, físico-químicas, entende? Então, essas alterações fazem com que, quando a procaína chegue nesse local, module essas áreas, pela simples característica dela ter um dipolos, né? Ou seja, tem um polo negativo e um polo positivo, ou seja, ela tem uma capacidade de
quelar substâncias, né? Desenvolver processos de quelação, de limpeza daquela área, né? De promover uma vasodilatação. Então, você consegue, ali naquele campo, fazer alterações extremamente significativas devido à característica da molécula. E aí, essas características, essas alterações, elas podem ser enviadas mensagens tanto de uma célula para outra, como para todo o corpo. E aí, o mais interessante que a gente observa é que a procaína, muitas vezes ouvimos, né, que ela atua no sistema límbico, ela atua na parte criativa do paciente, ela atua na parte do desejo, do libido, ela atua na sensação de bem-estar do paciente. Por quê? Simplesmente por ser uma droga dielétrica, não só por ser uma droga dielétrica, mas por ela ter uma característica de se ligar a receptores opiáceos também. Devido a essa facilidade e dessa conformação espacial em que permite ela ligar em vários tipos de receptores e dar respostas diferenciadas. Então, por isso que a gente colocou um desenho lá no início sobre um opiáceo, né, ali, um canabidiol, mostrando a semelhança estrutural da molécula, e eu vou até voltar lá. Você vê o anel aromático, você vê aqui já a ligação das aminas com o carbono. Você vê essa parte aqui também, que você teria, só não teria o éster aqui, né? Esse éster, mas você tem toda essa parte ligada de outro carbono aqui também. Então, essa característica molecular aqui faz com que ele se ligue também nos receptores opiáceos, né? Então, por isso que você mexe tanto com o sistema límbico do paciente, por isso que você consegue trabalhar memórias do paciente, porque esses receptores, eles não estão somente no cérebro, eles também estão ao longo de todo o nosso tecido, ao longo de todo o nosso corpo. Então, por isso que quando a gente trabalha em gramas relacionados a memórias teciduais, você consegue trabalhar com grande facilidade com a procaína. E aí você consegue isso simplesmente com aplicação, com os produtos tanto locais, pode ser na pele, pode ser intramuscular, né? Então, assim, depende de aonde que você está atuando também, para você ter cada resposta uma concentração maior de um receptor ou não, mas esses receptores se localizam ao longo de todo o corpo, em alguns locais com maior concentração ou menos concentrações em outros locais. Você tem esses receptores em todo o corpo ao longo dele. A atuação desses receptores nessa configuração espacial e essa meia-vida ali, né, aplicada. Como a procaína tem uma meia-vida muito curta, né? Isso faz com que essa ligação seja apenas um estímulo e que ele não fique ligado naquele receptor por muito tempo, porque senão ela seria considerada um opiáceo e ela não é um opiáceo, né? Então, quando você teve a modificação da droga, da cocaína para procaína, né, que inicialmente como nova caína, é porque você modificou algumas estruturas para que ele não ficasse tanto tempo ligado a esses receptores opiáceos e você pudesse trabalhar a outras questões, né? E aí você pudesse trabalhar também questões no início mais as questões cirúrgicas, mas hoje as questões dos engramas, os campos interferentes, os campos perturbados, para que haja alteração do tecido, do sistema linfático, da rede neural toda instalada naquele local, né? Então,
Esse meio, quando você altera esse meio e melhora essas produções de endorfina, essa produção de tudo as secreções bioquímicas que é necessárias para que haja esse equilíbrio, você melhora o meio extracelular, você melhora o meio intracelular, você faz com que esse meio extracelular que esteja carregado, por exemplo, num processo oncológico, o meio extracelular ele está extremamente carregado por sais de sódio, de potássio, em grandes excessos, e outros resíduos metabólicos. Então, quando você promove isso, você começa a promover essas pequenas vasodilatações, esse melhora desse irrigamento, melhora dessa retirada desses resíduos, uma melhor resposta de reconhecimento celular. E se há uma melhor resposta de reconhecimento celular, você há um melhor combate a essas células cancerígenas, né? Então, essa inespecificidade que a gente vai falar relativa da droga faz com que essa configuração a torne uma droga tão especial, para que você libere os engramas nos tecidos, libere os engramas que estão relacionados ali e, ao mesmo tempo, module tanto o sistema simpático como parasimpático. E aí, o objetivo mesmo desses receptores é promover um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele nunca é estático, né? É um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico, por quê? O corpo é um eterno equilíbrio dinâmico. Há uma compensação de um lado, uma descompensação do outro, e aí é um equilíbrio constante, uma modulação constante. Quando há um desfavorecimento de uma via ou um favorecimento de outra via, pode vir a ocorrer alguma patologia ou simplesmente alterações subclínicas. Essas alterações subclínicas vêm com o reconhecimento de alguns receptores, né, que vem ali, e esses receptores vão, de acordo com a quantidade de energia recebida, vai se ativar ou desativar esses receptores. Essa energia, para que haja as ligações entre as moléculas, o reconhecimento, é promovido pela droga em si, ou pela solução que está sendo injetada ali, ou até mesmo pelo meio em que essa célula está inserida. Por que eu estou falando três formas diferentes? É porque você pode ter uma deficiência de uma substância endógena e você tem que fazer uma colocação dessa substância para que haja um novo reequilíbrio, e você pode estar tendo já uma resposta do próprio corpo para que haja essa resposta do equilíbrio, né? Então, ou seja, você tem funções e atuações diferentes. E aí, nesse equilíbrio, essa energia de ativação é muito importante. E quando a gente fala em energia de ativação, a procaína ela tem uma quantidade energética muito boa. Quando a gente fala em 207 milivolts, é uma quantidade grande, se você for olhar. Então, essa voltagem, ela já é o suficiente para ativar várias cascatas energéticas, ou seja, é como se você tivesse uma pequena rede de eletricidade e naquele momento ela fosse capaz de ativar vários sistemas ao mesmo tempo, simplesmente pela quantidade de energia. E aí eu faço uma outra apologia, né, uma outra ilustração, é quando você pega na sua casa, liga um interruptor, e esse interruptor, quando ele passa a energia, essa energia é capaz de ligar vários sistemas ao mesmo tempo,
que estão ali sendo alimentados pela sua rede elétrica. Então, a mesma coisa é com a medicação. Ou seja, não só pela quantidade da concentração ponderal, mas pela quantidade de energia liberada. E essa energia, uma energia com uma descarga elétrica e uma energia magnética, uma energia elétrica, uma energia por biofótons e uma energia química. Ou seja, você consegue atuar no corpo com várias formas, em vários receptores ao mesmo tempo, numa aplicação apenas. E aí, afeta a relação do campo magnético do corpo ali. Então, isso é capaz de promover uma quimioluminescência, né, pela carga elétrica. E essa carga, a olho nu, a gente não consegue perceber. Mas existem alguns historiadores que já fazem fotos dessas reações químicas, tanto com medicamentos quanto alimentos. E aí eu gosto sempre de lembrar, isso não é uma foto que o pessoal fala que está tirando foto da aula. Não, é uma foto eletromagnética, é uma foto das suas cargas elétricas, das suas operações elétricas e essas capacidades de a gente promover energia e essa energia emitir biofótons. E aí a gente viu na palestra anterior sobre os animais, e esses animais adoecendo da mesma forma que o ser humano, né? E esse ser humano transmitindo biofótons ali, a olho nu a gente não consegue perceber, mas a gente percebe que os animais com uma sensibilidade maior, porque eles têm esses receptores mais aguçados, e aí a gente vê, às vezes, o paciente tem uma doença oncológica e o animal tem a mesma doença oncológica. Por quê? Porque o DNA, ele vibra na mesma nível energético entre várias espécies, né? Então, eles têm capacidades energéticas, ou seja, eles vibram o mesmo nível de energia, porque nós temos as bases nitrogenadas, que são as bases que constituem toda a nossa hélice, né, do DNA, são a mesma, tanto nos animais como nos humanos. Então, essa carga energética recebida tanto pelo humano quanto pelo animal, ele tem essa capacidade de absorver maior, isso por causa do número de receptores que ele tem, uma quantidade maior do que a nossa. E aí a gente tem que lembrar que os animais têm essa capacidade desses receptores maior, por quê? Porque eles têm um olfato muito maior do que o nosso, uma visão diferenciada da nossa, porque eles dependem do instinto de sobrevivência deles, tem uma necessidade de ter isso mais aguçado. Então, essa é uma das justificativas que a gente dá em relação a essa relação entre o homem e os animais, né? E aí a gente vê até relações entre as plantas e por que a gente está, todos nós estamos conectados por essa questão magnética, desses receptores magnéticos, né? Ou seja, uma planta, ela também tem uma capacidade de perceber esses campos magnéticos com muito mais sensibilidade do que nós, porque ela depende da sua sobrevivência desses campos magnéticos. Hoje, se a gente estiver num local extremamente radiado, com uma grande quantidade de energia, por exemplo, a gente pode ir e subir numa antena, aquelas antenas de altas transmissões, e não passar mal de imediato. Por quê? Porque também a gente tem uma quantidade desses receptores, a gente pode perceber um cansaço, alguma coisa, né, assim, mas a gente não percebe tanto quanto os animais, ao ponto de não querer estar ali naquela área, né? Então, assim, a gente consegue conviver, embora hoje a gente já sabe que isso promove grandes alterações no nosso corpo, promove algumas questões em relação a alterações celulares que já são percebidas, né? Mas
essa sensibilidade de falar que não posso ficar aqui, não consigo ficar aqui, ainda não conseguimos verbalizar. Já os animais, embora eles não verbalizam, eles sentem e se movem dessa região. Então, isso é algo bem significativo. E aí, esses receptores e toda essa cadeia de níveis de energia, e aí quando eu falo níveis de energia, não falo só em energia relacionada ao etéreo, porque quando a gente fala em homeopatias florais, a gente pode atingir níveis etéreos, né? Ou seja, você trabalha com níveis de energia, com níveis etéreos, mas eu estou falando também em energia em termos de ligação química, energia em relação à energia cinética, à energia magnética, que você é capaz de ligar uma lâmpada simplesmente com um campo magnético, que você é capaz de ligar, fazer toda uma reação em cascata no corpo, simplesmente porque liberou energia, né? Ou seja, esse nome energia se dá a vários níveis, né? Então, quando a gente fala isso, a gente aplica a esses receptores também o reconhecimento desses níveis de energia, tanto de gradientes de concentração, quanto também essas outras energias, elétrica, magnética e etérea. E aí a gente define as medicações de acordo com a característica do paciente e define a técnica, a conduta terapêutica também relacionada ao paciente, porque nada é definido, nada é exato, né? Nas ciências humanas, quando você fala em um atendimento, você fala em algo personalizado, você fala em algo que é único, porque embora a fisiologia seja semelhante entre os seres, existem questões que se tornam singulares, únicas, né? Então, você tem uma medicação que você pode utilizar em várias pessoas, com várias características, mas o local de atuação, onde atuar, onde aplicar e qual técnica que você vai utilizar, isso vai depender, primeiro, da característica do paciente, e também das suas condições em abordar aquela técnica. Não adianta você querer aplicar uma técnica que você não tem o conhecimento ou o domínio daquela técnica. E, por exemplo, sou farmacêutica, eu não posso chegar e fazer uma cirurgia cardíaca, primeiro que eu não tenho o domínio da técnica, não tenho conhecimento, posso ter um conhecimento sobre um vídeo, sobre algo, então, mas esse domínio a gente também tem que ter da técnica para saber abordar o paciente, conhecer esse paciente, para poder indicar qual que é o melhor mecanismo terapêutico para ele. E aí a gente vem propondo alguns medicamentos, tanto de técnicas injetáveis, como medicamentos para técnicas não injetáveis, né? Qual que é a vantagem de uma técnica e a desvantagem dessa técnica? O medicamento não injetável, eles podem, aí a gente vai focar primeiro nos receptores para vocês entenderem. A gente consegue, nas homeopatias, trabalhar com os receptores magnéticos, os florais nos receptores magnéticos, as essências nos receptores magnéticos, mas elas também conseguem trabalhar outros níveis de energia, porque não é só os receptores, mas ele trabalha o seu campo energético. Então, essas são medicações que a gente consegue produzir e trabalhar esses receptores. Porque muitas vezes as pessoas falam assim comigo, Sibeli, procaína homeopatizada, né? Ou procaína homeopática. Isso tem qual fundamento? Aonde atua? Como que atua? E aí eu estou falando, o fundamento é porque além da energia cinética que se fundamenta a homeopatia, ela se trabalha nos receptores magnéticos que estão no nosso corpo.
né? Os florais, a mesma coisa. Eles trabalham nos campos magnéticos, nos campos energéticos. E aí você tem um caminho, né, de alguns locais que você tem que fazer a introdução da medicação, que você tem uma grande quantidade desses receptores, né? Eu posso fazer esse medicamento homeopático aplicado na pele, subcutâneo, intermuscular? Sim, pode. Mas a gente também tem bons resultados sublinguais nessa medicação, porque a boca ela tem uma grande quantidade desses receptores magnéticos, né? As nossas papilas, elas respondem não só pela característica do doce, azedo, amargo, mas elas respondem também aos campos magnéticos. As glândulas que nós temos também respondem a esses receptores magnéticos. E não só os receptores magnéticos, né? Mas os receptores físicos, de pressão, tudo. Então, mas essa medicação, ela atua principalmente nesses receptores, principalmente nos campos ali alterando. E as essências também. E aí a gente tem dois tipos de essências. As essências que são utilizadas tanto de uso para uso oral, né? Mas também as essências para você pingar as essências em agulhas de acupuntura, para que você age ali levando, carreando ali na agulha de acupuntura a medicação. Então, o nosso corpo, ele tem níveis de energia e polos de energia magnéticos diferentes. E aí, esses polos de energia magnéticos diferentes dão origem aos nossos chakras, com colorações diferentes, com linhas de transmissões diferentes. E essas linhas, elas vão se evoluindo, vão se transmitindo a corpos etéreos maiores, ou seja, com maior distância. E por isso que às vezes, por isso que a gente fala que a nossa comunicação, ela não se passa simplesmente pela comunicação verbal, mas também pelo inconsciente, pela comunicação coletiva, né? Pela comunicação desse etéreo, né? Em levar e transmutar essa informação onde todos podem estar acessando. E aí, desses medicamentos não injetáveis, a gente também trabalha pomadas, cremes, gels, shampoos, condicionador, né? Óleos de massagem, pasta de dentes. E esses medicamentos, que eu estou até colocando de coloração diferente, né? Que você pode ver aqui que eu coloquei uma de coloração pretinha e outra branquinho. Né? Esses aqui, eles trabalham tanto nos receptores magnéticos, como nos receptores químicos, físicos. Por quê? Porque aqui você tem uma questão ponderal da droga. Já nesses aqui, você não está trabalhando só a questão ponderal. Quando eu falo a questão ponderal, eu falo gradiente de concentração, eu falo concentração da droga, entende? Isso é um pouco diferente. Então, eu vou agir mais nesses receptores. Enquanto esses medicamentos aqui, eu vou agir tanto nos receptores magnéticos, mas também nos receptores químicos e físicos. Quando você pensa numa pasta de dente, você está pensando que você está deixando a medicação agir ali na gengiva, mas você está passando a escova de dente, você está massageando aquele local, você está colocando uma certa pressão naquele local. E essa pressão nesse local também ativa esses receptores. A presença da medicação também ativa os receptores físicos, entende? Ativa os receptores químicos. Então, são produtos que você, só de colocar ali, você já está ativando os receptores químicos e os receptores físicos. E aí você tem os óleos de massagem, tanto com procaína, quanto os outros óleos, né, também, mas principalmente de procaína, você consegue, no primeiro momento, ativar aquele tecido com uma questão física, e com aquela ativação daquela questão física ali da massagem, e com os permeadores que a gente coloca nas soluções,
que faz com que a droga penetre com mais facilidade, atinja tanto os receptores químicos quanto os receptores magnéticos. E lembrando, a partir do momento que você tem uma alteração no campo, tanto interno quanto externo, e vamos pensar assim, um óleo de massagem, se você coloca já um campo aqui em cima, já alterando essas células, você já passa essa informação alterando as células subjacentes, ou seja, você tem uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, ela é tão rápida que... Doutora Cibele, com licença, interferindo aqui, temos 5 minutos da sua apresentação. Ah, meu Deus, tá. Então, essas alterações você consegue perceber, né? E aí, os anestésicos, a gente tem os anestésicos tanto para atuação nos receptores físico-químicos e os opiáceos. A gente sempre tem algumas perguntas que eu vou responder aqui, que é as perguntas mais frequentes, que são quando utilizar uma droga ou, né, por que utilizar um sistema não anestésico, não injetável, né? E se todas as pessoas podem utilizar essa medicação. E aí eu sempre falo, eu sempre pergunto para quem que você está utilizando, né? E para que você está utilizando, com outras perguntas. Por quê? A medicação não injetável, ela é muito recomendada para crianças, para animais, que têm medo de agulha, né? Idosos que não querem receber algum tipo de agulhamento, ou uma técnica, por exemplo, de algum local que você, para você fazer a aplicação, haja uma restrição maior, né? Por exemplo, assim, um uso de uma aplicação vaginal, às vezes a pessoa que está fazendo a técnica de terapia neural não tem aquela habilitação, ou não está, né, se sente confortável em fazer essa aplicação. A gente tem essas modalidades para que possa ser trabalhadas essas regiões dessa mesma forma, só que sem a agulha ali naquele local. E aí a gente tem alguns produtos que são de uso sistêmico, e aí a gente atua tanto na área da boca, como orobases. Essas orobases, a gente está tendo muito resultado para HPV, hoje, tanto vaginal quanto outros tipos de cânceres ali que ocorrem onde haja a cauterização, aos florais, as homeopatias, os sprays nasais, porque aqui você tem uma grande quantidade de receptores diversos, então você tem uma grande quantidade de mucosa que pode estar recebendo esses medicamentos e uma boa absorção, com uma rapidez. No uso dermatológico, a gente tem óleos de massagem, sabonetes, shampoos, porque eles atuam tanto no sistema linfático como no sistema nervoso autonômico, né? Então, a gente consegue atuar isso, é uma das justificativas que a gente utiliza. Na área ginecológica, a gente tem uma característica do tecido que permite essa melhor absorção também devido à quantidade de mucosa e a quantidade de receptores. Então, essa quantidade de receptores faz com que haja uma melhor atuação da droga ali, de um modo geral, recebendo e tendo uma boa resposta. A textura desses tecidos, a gente sempre verifica e desenvolve fórmulas para que haja uma melhor fixação, uma melhor aderência. E aí a gente trabalha com as soluções de procaína, tanto a procaína isolada, cloridrato, como a procaína associada a outras substâncias, como bicarbonato, ou a procaína benzoica, ou a procaína frequenciada com outras substâncias. Por quê? Porque a gente vê a necessidade cada vez maior de montar soluções ou preparações onde a gente frequencie alguns outros produtos
que dê melhor resposta. E aí, nessa frequência, a gente já utiliza, por exemplo, a procaína associada com os anti-homotóxicos ou biorreguladores, né? Que traz uma boa resposta. Esses biorreguladores a gente conhece como a nuxvômica, por exemplo, associada, berberes, tem vários outros tipos de medicações que podem estar sendo frequenciadas e utilizadas junto com a procaína. Então, desde já agradeço a todos, andei um pouquinho mais rápido, né? Eu deixo aí, termino com vocês, tá bom? Doutora Cibele, maravilhosa apresentação. Se a senhora puder tirar do modo a apresentação para nós abrirmos para as perguntas, os comentários. O doutor Leonardo aqui já virou a mão, levantou a mão, por favor, Léo, pode fazer a sua pergunta. Olha, eu só estou com um pouquinho de dificuldade para tirar do módulo da apresentação. Peraí, vamos lá. Aqui. Sim, tirei. Sim, isso aí. Doutor Leonardo levantou a mão, gostaria de falar? Não, eu estava digitando aqui. Mas parabéns pela apresentação, Cibele. Cibele sempre traz muito conteúdo para a gente e coisas que estão fora do nosso alcance, né? Que são muito específicas da farmácia e da absorção dos medicamentos. Eu brinco que ela é a nossa farmacêutica de estimação, né? Está sempre envolvida aí nos nossos trabalhos e sempre trazendo coisas novas aí para a gente explorar. E também aceitando as nossas ideias malucas aí para poder testar, né? Então é muito bom. E o mais lindo, né, doutor Leonardo, as ideias malucas que vocês testam vêm resultados positivos e ela traz a comprovação científica de como funciona. Bárbara palestra. Quero ler um comentário aqui do doutor Marcelo Gonçalves. Impossível explorar tudo que a Cibele tem para nos ensinar. É impressionante a inteligência dela, capacidade de correlação e de entender o que estamos querendo perguntar. Além disso, é uma amiga leal. Obrigada. Pessoal aqui parabenizando. Aqui tem uma pergunta da Jeane. Qual a concentração para usar de forma tópica? Tá. Olha, geralmente a gente dispensa aqui a 1%. Em alguns casos, a gente coloca uma concentração maior, mas depende do local de aplicação e a necessidade. Então, assim, a gente tem uma grande variedade aí nesse leque, né? Mas aí varia entre 1%, 4%, 5%, depende. Alguma pergunta? Senão eu tenho. Eu fiz uma lista de perguntas aqui, Sibeli. Se ninguém pergunta, pergunto eu. Olha só, eu achei muito legal o que tu trouxe, o conhecimento da questão da homeopatia e florais que atua em nível etérico. Pergunta, a procaína também atinge os níveis etéricos? Pois é, todas essas formulações que eu falei é com procaína. Isso, ela atinge os níveis etéreos, sim, pela característica da droga. Como eu falei, os opiáceos também, eles são muito utilizados para atingir níveis etéreos, né? E aí, por isso que tanto é que em alguns rituais indígenas, eles utilizam muitos opiáceos e tudo. Então, assim, a procaína, ela é derivada de uma droga também, assim, então ela tem características para atingir esses níveis também. Já que estamos numa palestra científica, lhe pergunto, pode falar para as pessoas, porque assim, a gente que é dessa área das terapias holísticas, energéticas, a gente entende o campo vital, né? Essa parte energética, né? Que vai além do físico. Poderia explicar um pouco para as pessoas sobre o que é esse, que a senhora falou ali, né? Relação do sistema da energia e magnetismo com os corpos etéricos. Por favor, comenta sobre isso. E, se possível, né, trazer esse olhar científico tão bem explicado. Porque é o seguinte, os campos magnéticos, hoje você consegue aferir os campos magnéticos. E isso é uma forma de você mensurar os campos etéreos. Porque
como que eu falo assim, nas ciências mais né, anteriores, você não tinha como mensurar as coisas, né? Então, os campos etéreos são níveis de energia, níveis magnéticos, onde você tem dimensões, e hoje, para você trabalha em vários níveis, né, de energia. Então, esses níveis de energia aí, que você vai mensurando, né, alguns níveis são tão distantes do nosso corpo, né, que a gente chama de níveis etéreos, porque tá assim, estão bem voláteis, eles estão longe do nosso corpo físico. Eu estou tentando explicar de uma forma assim resumida, sem entrar muito a fundo, mas assim, são níveis de vibração de energia magnética. Né? Eu sempre falo dessa forma, por quê? Porque senão as pessoas confundem como se fosse algo, um ritual xamânico, ou algo, não que eu estou querendo menosprezar, mas é porque a gente tem que partir para o lado científico, né? E esse lado científico tem como mensurar algumas coisas. Eu sei que ainda a gente não consegue mensurar tudo, mas se a gente consegue mensurar, isso vira algo palatável, isso vira algo publicável, né? E aí isso fica mais fácil de ser aceito por outras comunidades científicas, né? Sem dúvida. E eu lhe pergunto, como é feita essa mensuração? Através de que técnicas, que aparelhos, como é utilizado? Por exemplo, assim, a NASA, por exemplo, ela tem equipamentos com sensibilidades muito grandes. Você consegue observar, por exemplo, a luz de uma estrela a bilhões e bilhões de distância, simplesmente por alterações de campos magnéticos. Então, essa alteração, hoje já se consegue mapear essas alterações simplesmente com esses sensores que são extremamente sensíveis. Mas o nosso corpo, ele já tem esses sensores de uma forma, assim, arcaica, que nunca vai ser arcaica, mas, assim, extremamente sensível, extremamente eficiente, né? A ciência, ela copia o que está já no nosso universo, né? Que já está presente, a gente só aprimora algumas coisas, né? As nossas lentes de resolução são retiradas de tecnologias de animais, onde tem visões, né, assim, a forma como que elas são lapidadas e tudo, porque alguns animais têm essa capacidade de uma visão extremamente longa. Então, esses modelos são copiados, né? São passados para a ciência, né? Assim, e aí a gente coloca isso assim de uma forma a observar, a mensurar, né? Mas já está aí, né? Já está aí para a gente acessar. Doutora Cibele, como é lindo isso, o quanto a gente ainda tem para descobrir, né, do que o nosso sistema é tão mais eficaz, longe, tanta coisa ainda que tem para ser comprovado cientificamente, que já sabemos, talvez por intuição, ou sei lá, né, qual outro termo. Aqui a Margarete Lazzarini coloca: parabéns pela maravilhosa explanação. Em relação ao sistema límbico, a procaína atua na amígdala cerebral, desprogramando as emoções primárias, que fazem parte do mecanismo de trauma emocional e pode evitar o estresse tardio pós-trauma. Sim. Uma contribuição. Sim, porque ela pode... porque a procaína, ela atua nos receptores, né? Então, ela vai tirar os engramas de vários tecidos, não só dos polos amigdalares, mas de todo o corpo. Porque se a gente fosse falar onde a procaína poderia atuar, a gente ia passar dias e dias falando quais são os locais, né? Então, nós temos esses receptores em vários locais do corpo, e ela vai desbloquear esses locais. É muito bacana, é muito bom. E agora eu tenho uma pergunta, como homeopata, não posso deixar de perguntar. A senhora falou em remédios homeopáticos, né, usando a procaína, e lhe pergunto, já temos uma patogenesia, já foi registrado, que potências vocês estão usando? Isso já está em processo? Alguns trabalhos na Alemanha, há mais de
de 70 anos já se utiliza alguns medicamentos, né, que a gente já associados com a procaína. Isso só com procaína. Por exemplo, na Alemanha você tem muito a linha da Rio associada com a procaína e se utiliza associando a patogenesia com a procaína, ou seja, você faz um reforço, você faz uma modulação e depois que você faz essa modulação, você vem logo em seguida aplicando os reforços nos biorreguladores, que aí vai depender de cada paciente. E aí você tem vários, na homeopatia você tem muita coisa, não dá para a gente falar um por um, mas eu dei exemplo de Nux vomica, berberis, porque são alguns que são muito utilizados, né? Às vezes as pessoas falam assim, arnica, eu tô assim, arnica. Lembra, né? Porque eu não sei a formação de cada um. Mas, assim, você tem essas associações e traz um resultado muito bom, né? A procaína, como eu tinha perguntado sobre procaína benzoica, né? Então, a gente, para a Bruna anteriormente, e o Marcelo também comentou, a procaína benzoica, ela tem uma produção de fava maior do que a de fluoridrato. Então, isso é uma das diferenças aí farmacológicas, né, assim, que a gente pode estar fazendo entre uma e outra. E, Marcelo, eu tenho relatos clínicos de alguns pacientes com procaína venosa de benzoica, com muitos bons resultados, mas depende muito da característica do paciente. Isso não é para todos, por isso que a gente fala assim, para quem, né? Então, depende. Então, dependendo do paciente, é importante sim a aplicação venosa, mas numa certa concentração, num certo limiar, num certo volume, né? Então, a gente está falando de uma questão ponderal aí. Não só esse comentário, tá? Uma pergunta que me alertaram. Cibele, Tudo bem, Marcelo, pode falar. Desculpa, Elis. Cibele, você vai me permitir um comentário, porque muitas pessoas estão lhe conhecendo agora. E eu vou sugerir para essas pessoas o que aconteceu comigo com relação a você e que eu vou sugerir a elas que façam isso quando forem te pedir ajuda. Quando algum de vocês aqui presente quiser pedir ajuda para a Cibele, não peça para ela o medicamento que você acha que vai ser bom para você. Ligue para ela e conte o que você está sentindo, o que você está passando e deixa que ela te manda o que ela achar que deve você tomar. Porque comigo foi assim 2 vezes e foi assim perfeito, né? Para minha epicondilite, para minha recuperação do Covid. Então é bobagem. A Cibele sabe demais da conta, demais, demais, demais. Então, fala com ela o que você está sentindo e deixa que ela te manda o que ela quiser que você toma. Se ela mandar um pouquinho de areia, você toma também. Marcelo, você é hilário. Aqui tem uma pergunta que me passou e me chamaram a atenção no chat. A Clara Silva pergunta: oi, Cibele, fale um pouco mais sobre os florais, em especial o de ketamina, indicações, contraindicações, posologia. Grata. Olha, eu sempre falo, eu vou reconhecer uma coisa. Às vezes eu não faço muitas indicações do floral de ketamina. Por quê? Porque é uma droga que eu tenho um pouco de receio dela. Ela tem uma característica para ligar nos receptores, mesmo o floral em baixas concentrações, ela se liga muito nos receptores opiáceos. Então, assim, é um medo que eu tenho da medicação. Então, se eu tenho um certo receio, eu sempre passo esse receio para as pessoas. Embora a gente vê os resultados muito positivos da medicação, ela mexe no sistema límbico de uma forma muito interessante. Ela mexe com a recuperação do paciente, tanto pacientes que têm nefralgias, de um modo geral, mas assim, naquelas apatias. Então, ela mexe muito com o paciente, mas é uma medicação que eu tenho receio. E assim, se tiver
10 pessoas para indicar uma medicação, uma eu vou indicar essa medicação. A maioria desses medicamentos que eu penso aqui, a maioria vem das receitas da Bruna ou do Léo, que indicam mais esse medicamento e tudo. E eu sempre falo, né, assim. E aí, o floral também, a estrocaína, ele também age dessa mesma forma, só que com uma intensidade diferente. Eu acho que o diferencial entre eles, eu acho que é a intensidade como que eles se ligam nesses receptores e como ele mexe, né? E eu vejo o seguinte, minha percepção, a ketamina, eu acho que ela acaba atingindo mais os campos etéreos. E aí eu não sei se o Léo tem essa mesma percepção, mas assim, o que eu vejo é que ele acaba atingindo mais os campos etéreos e uma resposta muito nos receptores opiáceos, sabe? Então, é uma coisa que eu percebo nos pacientes, mas não é uma coisa que eu faço muitas indicações. Eu preciso estudar mais, ver mais, porque eu ainda tenho muitos receios. Eu acho que eu já falei isso para o Léo, já, Léo. Uma observação que é muito interessante, o floral de ketamina e a essência de ketamina, você deve sempre testar para o paciente. Teste, não receite isso por telefone, porque abre a boca do esgoto, tá? A ketamina, ela mexe em coisas guardadas e mexe até a nível de alucinações. Então, deve sempre testar tanto a essência como o floral, tá? Então, é o que a Sibeli falou. Em cada 20 pacientes que você vai indicar um floral de procaína e de lidocaína, você vai indicar o de ketamina. Agora, o resultado, quando ele é bem indicado, também é uma coisa fantástica, tá? Uma pergunta aqui no chat, Margarida Maria. O PABA atua de que maneira no corpo? Olha, o PABA, ele vai ser degradado e ele, quando você já produz isso no corpo, né? É uma molécula que você tem produção dentro do corpo. E aí você vai produzir para melhorar a serotonina, ela entra nas cascatas bioquímicas de regulação em várias questões do corpo. Serotonina, dopamina, na produção de algumas vitaminas. Então, você entra em várias cascatas de produção. Então, quando você fala assim, vai ser degradado em PABA, oba, isso vai ser reaproveitado pelo corpo de forma benéfica com uma produção ou de vitaminas, ou de várias substâncias que são benéficas no corpo. Precisamos encerrar, doutora Sibeli, já estourou assim bastante. Tem mais comentários no chat ali, falando a respeito do floral quântico, neutrino, que é a frequência da procaína. Pedindo o seu telefone, por favor, coloque seus contatos, né, o nome da sua farmácia, para as pessoas lhe procurar, se possível, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez pela palestra, foi brilhante, maravilhosa mesmo, embasamento científico, muito legal. Então, gratidão, né, em nome da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV Rio Grande do Sul. Obrigada, gente. Natália, por favor, pode encerrar a gravação.